O assunto hoje é super legal, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para onde é que a gordura vai quando nós emagrecemos? Vamos quebrar alguns mitos, né, que existem por aí e até esclarecer, né, quem entende de forma equivocada sobre esse assunto, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Marca todo mundo aqui nos comentários, porque dessa forma as pessoas têm como serem notificadas de que a live está acontecendo. E mesmo que elas não consigam assistir ao vivo, elas podem acessar a live no momento em que for melhor para elas, né? Para que elas possam estar tendo acesso ao conteúdo. Todas as lives ficam aqui na nossa página, elas não são apagadas, porque é uma forma da gente poder sempre voltar naquele assunto e consultar, né? Então vamos lá, vamos começar, né? Não vamos demorar não, porque é um assunto extenso, senão eu extravaso demais o horário aqui. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Alessandra, para onde vai a gordura quando eu emagreço? Alguém tem um palpite aí para onde vai a gordura quando a gente está emagrecendo? Alguém tem algum palpite? Lena, boa noite. Assunção, boa noite. Alguém aí tem algum palpite? Me fala, o que você acha? Para onde vai a gordura? Você vê a gordura saindo quando você está emagrecendo? Como que isso funciona? Me conta aí. Vamos ver se eu vejo pelo menos uma resposta. Assim que eu ver uma resposta, é para chutar, tá, gente? Não é para ter certeza. É para chutar ou para falar o que você acha. Porque a live é justamente para esclarecer, para deixar tudo às claras, para que vocês tenham a informação correta. Vamos ver se vai aparecer. Pelo menos algum chute. Não apareceu ainda, então vamos lá. Será que é pela urina? Será que é pelo suor? Será que é pelas fezes? Como é que a gordura que está saindo do meu corpo é colocada para fora, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então a primeira coisa para a prancha é antenor. Lena, via natural. Que via natural é essa? Mas vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro, tá? Quando nós temos excesso no nosso organismo, e o nosso organismo é muito inteligente. Eu venho falando isso sempre para vocês aqui. Apesar da gente acabar com ele, coitado, ele trabalha bravamente para nos manter vivos, não é isso? E o nosso organismo, ele tem um sério problema com perdas. Ele não gosta de perder nada, nada. Então, tudo que entra, ele quer aproveitar de alguma forma. Então, quando nós temos muito excesso na nossa alimentação, principalmente de carboidratos refinados, tá? E açúcares que entram nos carboidratos refinados, nós temos aí uma questão. O nosso corpo começa a armazenar isso em forma de gordura. Essa gordura que é armazenada se chama triglicérides. Os triglicérides é um lipídio, é uma gordura. Então, toda a glicose que fica circulante, sobrando no nosso sangue, que a gente ainda não é diabético, tá? Mas mesmo sendo isso também acontece, ela é armazenada nos nossos adipócitos, que são o quê? As nossas células de gordura são armazenadas em forma de triglicérides. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem duas fontes de energia. Eu costumo brincar que o nosso corpo ele é flex, ele aceita gasolina e aceita álcool, ou aceita gasolina e aceita óleo diesel, por exemplo. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem duas fontes de energia, glicose e gordura, tá? Então o que que acontece? Ele guarda a glicose excedente como gordura. Por quê? Porque numa futura falta, se a gente passar fome, se a gente fizer dieta, ou se a gente vier a ficar muito doente, o nosso corpo tem energia guardada. É como se ele tivesse um tanque reserva, tá? Então, o que que acontece? O nosso corpo reserva isso tudo
como forma de triglicérides nos nossos adipócitos e também nas nossas veias. Tanto que é assim que a gente pega aquela pessoa que mente, que fala que está tentando emagrecer, mas que faz tudo certinho e não consegue, pelos triglicérides. Pode ser que a sua glicemia esteja boa, mas a sua insulina e os seus triglicérides vão estar alto. E aí a gente sabe que a pessoa não está se alimentando da forma correta como deveria para que ela pudesse emagrecer, tá? Então, é assim que acontece. Nosso corpo tem que armazenar, sobrou, ele guarda em forma de triglicérides, que é um lipídio, é uma gordura. Por que que o nosso corpo não usa mais gordura como fonte de energia? Porque ele tem como preferência usar a glicose. Porque para transformar esse triglicérides ali, quebrar ele, transformar ele em fonte de energia, dá trabalho para o nosso corpo. Já a glicose não. A glicose entrou, né? O cérebro já sinaliza lá para o pâncreas que tem glicose circulante. O pâncreas vai lá e libera a insulina. O que que a insulina faz? Ela leva a glicose para a célula. Vai lá na célula e fala assim: oi, célula, trouxe comida, tem glicose aqui. A célula abre e a glicose entra, tá? Então, quando começa a sobrar, o nosso corpo começa a armazenar em forma de gordura, porque ele tem como transformar isso depois em glicose novamente. É isso que acontece com o nosso corpo, tá? Então agora vamos entender um pouco dessa questão do emagrecimento. Era muito importante eu dar essa introdução para vocês entenderem. O nosso corpo armazena tudo que sobra, todo o excedente em forma de triglicérides, tá? Então vamos lá. E aí o que que acontece? Um cientista, tá? Um pesquisador, um físico, ele chama Ruben Merman. Ele começou a rastrear o que acontecia com o nosso corpo, com todas essas moléculas, quando elas precisavam ser oxidadas. É outra coisa que é importante falar. A gente fala muito de queimar gordura, queima de gordura, mas na verdade essa palavra queima ela não é certa. A gente acaba usando porque é o que as pessoas entendem, mas o nosso corpo ele oxida. Ele trabalha no processo de oxidação, tá? A gente fala queima de gordura porque é a forma que todo mundo vai entender do que a gente está falando. Mas a palavra certa é oxidação. Então, esse pesquisador, né, não satisfeito, ele queria entender o que estava acontecendo. Porque muita gente imagina o quê? Que vê gordura nas fezes, que é nas fezes que está perdendo, ou que é na urina, né? Ou que é pelo suor. A gente vê muita gente com esses pensamentos equivocados, tanto que aquelas pessoas compram aqueles produtos, passam na barriga, vai lá e coloca uma cinta emborrachada, um plástico, achando que aquilo vai fazer a pessoa emagrecer mais rápido, porque é por ali que ela tá perdendo gordura. E não é assim que funciona. O nosso corpo não funciona dessa forma, tá? Então, ele começou a rastrear para ver o que estava acontecendo. E a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que na natureza, e também é no nosso corpo, né? Que o nosso corpo, ele aproveita tudo. Então, tudo se transforma no nosso organismo. Então, a glicose que estava armazenada em forma de triglicerídeos, na falta, e aí é que entra uma coisa muito importante. O nosso corpo só vai fazer essa conversão de triglicérides em energia se faltar. E aí está o erro de muita gente que quer emagrecer. A pessoa acha que ela vai emagrecer sem mudar nada na vida dela. E não é assim que funciona. Porque o nosso corpo ele armazenou para um período de necessidade. Se ele não sentir necessidade, ele não vai oxidar o que ele armazenou, portanto, a gente não vai emagrecer. E outra coisa que é extremamente importante guardar. Quando a gente fala de gordura perdida, emagrecida, eliminada, não é a mesma coisa de peso na balança.
Peso na balança é o total do nosso corpo, com todos os fluidos, com tudo que a gente bebeu, com tudo que a gente comeu, com todos os órgãos, tá? Porcentagem de gordura corporal, a gente vai ter em exames específicos como a bioimpedância, o uso do adipômetro. Pra gente em casa, como é que a gente vai ver essa redução de gordura? Redução de medidas, roupas caindo, fotos ótimas para comparar tudo que está mudando no nosso corpo, tá? Então vamos lá falar sobre essa questão dessa gordurinha. Esse pesquisador, ele é lá da Universidade de Nova Gales do Sul da Austrália, tá? Então o que ele fez? Ele descobriu que a maior parte dessa massa é exalada como dióxido de carbono. E aí como? Ele começou a rastrear cada átomo da nossa massa a ser perdida e concluiu que o excesso de carboidratos e proteínas é convertido em triglicerídeos. Uma coisa que precisa ficar muito clara: proteínas só serão convertidas em glicose para converter em triglicerídeos se o seu corpo precisar, se existir uma demanda. Fora a necessidade dessa demanda, isso também não vai acontecer, tá? Então não precisa ficar com medo de comer proteína achando que você vai engordar. Isso só vai acontecer se houver demanda. Enquanto você demandar muito carboidrato refinado para o seu corpo, não precisa ter medo da proteína, porque seu corpo não precisa. Ele não precisa transformar mais nada em glicose, porque você já oferta glicose demais para ele, tá? Mas ele foi estudar e ele precisava descobrir e ele descobriu, tá? Isso tudo, gente, a gente estuda lá e é bem tranquilo de estudar. E eu tô tentando passar isso para vocês de uma forma que vocês compreendam, né? Porque a gente tá fazendo uma aula de bioquímica aqui bem facinha, né? Vamos dizer assim. Então, todos os excessos são convertidos no nosso corpo em triglicerídeos, tá? E o triglicérides, né, o triglicerídeo, ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó, o triglicerídeos é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio. Guardem isso, tá? E aí eles são guardados dentro dos nossos adipócitos, que são o quê? Nossas células de gordura. Então, quando a gente entra em processo de emagrecimento e o nosso corpo precisa usar esses triglicerídeos como fonte de energia, ele tem que desbloquear o carbono armazenado nos nossos adipócitos. O negócio começou a complicar, né? Então tá lá, vamos lá. Eu tô com os triglicerídeos armazenados dentro das minhas células de gordura. Aí eu tô fazendo uma alimentação bonitinha, tô tomando burn, tô tomando café verde, tô usando Marita Green Zero. E aí meu corpo falou assim, não tem glicose. Só que eu tô tomando burn, eu tô tomando café verde, e aí não tem como liberar o depósito de glicose, porque o ácido clorogênico também foi lá e bloqueou. Aí o cérebro volta e fala assim, então vamos usar a fonte de energia que a gente tem guardada, que são os triglicéridos, que a gente armazenou, lembra? Então a gente precisa do carbono que tá lá nesses triglicéridos, tá? E aí continua a historinha. E aí, imaginem só o que ele descobriu nessa pesquisa. Que pra gente, quando a gente perde 10 quilos de gordura, não é 10 quilos na balança, é 10 quilos de gordura corporal, tá? Que a gente, nesse processo todo, tá? É equivalente a 29 quilos de oxigênio a serem inalados. Então, olha só, ele concluiu que mostrou que perder, né? Quando a gente emagrece 10 quilos de gordura, equivale a 29 quilos de oxigênio a ser inalado. Esse processo metabólico produz 28 quilos de dióxido de carbono e 11 quilos de água. Tá bom? O que acontece?
Ele concluiu, né, que nada disso é óbvio para as pessoas, né, que não tem noção desse processo metabólico, né, porque a gente exala o dióxido de carbono, tá? Então, o que ele concluiu nesse estudo e no acompanhamento dessa massa? Que 84% da gordura que é oxidada no nosso organismo é exalada, é expelida como gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que é o resultado lá da quebra dos triglicerídeos. O nosso corpo precisa de energia. Então ele vai lá buscar esses triglicerídeos, vai fracionar, vai quebrar, e aí nós vamos exalar gás carbônico. Quem faz esse trabalho, gente, de exalar gás carbônico? Vou parar aqui antes que eu conclua. Quero ver se alguém vai me responder. Quem é que coloca o gás carbônico para fora do nosso corpo? Estou esperando a resposta. Cadê, gente? Pode tentar, gente. A gente está aqui para aprender. Ninguém está aqui para acertar. A gente está aqui para aprender. A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Então, isso mesmo, Lena, 84% da massa que nós estamos emagrecendo é expelida como gás carbônico. E 16% é transformada em água e sai pela urina e pela transpiração. Que fique claro, o que sai pela urina é água, não sai gordura. O que sai pelo suor é água, não é gordura. Se a gente voltar lá atrás naquela live da inflamação crônica que eu expliquei para vocês, a metabolização do fígado, o que acontece? Quando o nosso fígado recebe o produto lá da digestão e da absorção do nosso intestino, ele tem que transformar tudo em quê? Em molécula hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água. Para quê? Para que possa circular pelo nosso sangue e nutrir as células e também que possa ser filtrado pelo nosso rim. O nosso rim não filtra gordura. Se você por acaso ver gordura na sua urina, nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, você está com lesões vasculares no seu rim. É um problema renal, precisa de acompanhamento médico e tratamento, tá? Porque não é normal ver gordura na urina, não pode. Segunda opção, a gordura que você está vendo lá junto com a sua urina é uma gordura que já estava na louça sanitária, que saiu com as suas fezes e ficou grudada na louça. Então você vê ela ali, aquela nata de gordura, mas ela não quer dizer que ela seja da sua urina. Para você ter certeza que é ou não da sua urina, você precisa fazer um teste, deixar a sua louça sanitária bem limpa, sem resíduo nenhum de gordura, para que você possa ir lá e verificar se essa gordura está na urina realmente ou se realmente era da louça sanitária, tá? Então a gente não vê gordura saindo na urina. Ponto. Segunda dúvida. Alessandra, mas eu estou vendo gordura nas minhas fezes. A gordura que nós vemos nas nossas fezes, quando nós usamos os produtos Marita, é a gordura da nossa alimentação, que as fibras que tem nos nossos produtos absorvem uma quantidade e não deixam o nosso organismo metabolizar. Então aquela fibra ela vai reter aquela gordura e aquela gordura vai sair com as fezes. Então a gente vai ver, né, aquelas fezes que costumam boiar.
Se você está assistindo essa live e não usa nada que tenha algum tipo de fibra e não seja uma pessoa que gosta de se alimentar com muitos vegetais, então tem uma dieta pobre em fibra e está vendo gordura nas suas fezes, você precisa procurar um gastro, porque você pode ter problema com a sua lipase, que é uma enzima que age ali na síntese das gorduras no nosso organismo, tá? Aí precisa fazer tratamento também, porque é um problema lá de produção de lipase no seu pâncreas. Já nós que usamos os produtos, né, que nós temos essa captação do excesso de gordura da nossa alimentação para que o nosso corpo trabalhe adequadamente, nós vamos ver a gordura nas fezes da nossa alimentação. Não é a gordura que está acumulada, guardada no nosso corpo. Não é, tá? É a gordura da nossa alimentação. Portanto, quando nós estamos em processo de emagrecimento e estamos utilizando os produtos Marita, nós podemos ver sim gordura nas fezes, devido à presença do psyllium microencapsulado do Burn mais Control, porque ela absorve o excesso de gordura da nossa alimentação para que o nosso organismo não utilize. Se você usa Marita Colágeno, isso pode acontecer, porque aqui nós temos inulina, que também é uma fibra prebiótica e que também absorve o excesso de gordura da nossa alimentação. Se você utiliza Cappuccino Fit, se você utiliza Marita Life, você também pode estar vendo isso. E aí, como é que os produtos nos auxiliam nesse processo de emagrecimento? Primeiro, captando esse excesso de gordura, não deixando o nosso corpo absorver. Segundo, a Garcinia que nós temos aqui fala assim para o nosso corpo: para de guardar, pode parar de guardar, você não precisa mais guardar, pode parar, você não passa fome. E também sinaliza assim: começa a usar o que você estocou, porque você não está precisando desse estoque, ele está te fazendo mal. Primeiro ponto aqui. Café Marita Verde. A mesma coisa, só que de uma forma diferente. Aqui nós não temos a fibra, aqui nós temos o ácido clorogênico. O que que ele faz? Ele inibe a liberação de glicose via intestinal. Faltou essa glicose que deveria ir, né, da absorção de nutrientes do intestino. O cérebro sinaliza lá pro fígado e fala assim: solta a glicose para mim. Mas o ácido clorogênico também vai lá no fígado e fecha a portinha, né? Inibe essa enzima que liberaria a glicose do fígado. E aí o cérebro mais uma vez vai falar assim: olha, não veio glicose, então vamos metabolizar os triglicérides que nós temos guardado lá nos adipócitos, porque eu preciso de energia. Essa a energia a gente chama ATP, que é a energia que é usada por todas as nossas células do nosso organismo, porque nós precisamos trabalhar. O nosso organismo precisa trabalhar e ele trabalha movido a ATP, que é essa energia, tá? E ela pode ser tanto da glicose quanto da gordura. Então, no caso do emagrecimento, o nosso corpo começa, né, a gerar, a fabricar ATP a partir dos triglicéridos que estão armazenados nos nossos adipócitos, que são as nossas células de gordura. Por isso que muita gente no processo de emagrecimento, quando tem lá o perfil lipídico, que são os exames de colesterol total, colesterol fracionado, triglicérides, quando ela começa a emagrecer, a primeira coisa que ela vai identificar é esse colesterol controlando. Por quê? Porque se a gente tem excesso de triglicérides, que é onde a gente pega a pessoa fazendo tudo errado, né? Isso quer dizer que o excesso não tá só ali. Se a gente tá engordando, ele tá guardando, mas tá ficando excedente no sangue. E isso vai sim entupir as nossas veias e artérias. Então, por isso que quando a gente começa a usar os produtos e faz uma reeducação alimentar e começa a emagrecer, a primeira coisa que a gente vê é a melhora do perfil lipídico, a melhora do colesterol total, dos triglicérides, porque ele vai começar
a oxidar esses triglicérides, tá? E o circulante é o mais fácil de ser oxidado. Então ele começa pelo circulante, depois ele vai acessando os adipócitos para ir oxidando esses triglicérides que estão ali, tá? Então por isso a melhora do perfil lipídico, por isso a redução da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, por isso a redução de gordura visceral, e aí a gente vê uma redução acentuada de medidas abdominais. Não é porque existe um produto que queima gordura na barriga, é porque as primeiras gorduras que vão sendo oxidadas no nosso organismo são as gorduras que o nosso próprio organismo sabe que fazem mal para a nossa vida. Então ele começa o trabalho por ali, tá? Então, a gente agora já aprendeu que quando nós estamos em processo de emagrecimento, 84% da gordura eliminada do nosso organismo é eliminada via pulmão, porque ela se transforma em gás carbônico. É simples assim. Ou seja, a Lena tinha me perguntado aqui, então quer dizer que a atividade física é muito importante? A atividade física é importante sim, tá? Mas de 70% a 80% do seu resultado de emagrecimento tem a ver com a sua alimentação. De nada vai adiantar você se matar num ginásio se você não faz a alimentação correta, porque o seu corpo só vai começar a oxidar a gordura no momento em que ele não tiver a oferta, né? E essa oferta ela vem através do quê? Principalmente dos carboidratos refinados, uma vez que a gordura para ele é mais difícil de ser transformada, então ele tem preferência pelos carboidratos refinados para que já se transforme automaticamente em glicose e ele possa utilizar sem nenhum problema, tá? Gorduras na urina, não pode haver. Se você vê gordura na urina, faça o teste lá da louça sanitária e se você fizer e ainda persistir, procure um especialista renal para que você faça tratamento e acompanhamento. Gordura nas fezes, se você usa os produtos Marita, é porque o excesso da gordura do alimento que você ingeriu está ali e seu corpo não absorveu. Se você não tem uma dieta rica em fibra, se você não usa nenhum produto Marita e mesmo assim está havendo gordura nas suas fezes, procure um gastro porque pode ser um problema na produção da sua lipase, que é uma enzima pancreática, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, uma ótima semana e até terça-feira que vem.